Êxodo, capítulo de número 3, versículo 10, 11 e o 12. Êxodo 3, 10, 11 e 12. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, pela sua esposa. Nos conhecemos há alguns anos. Aleluia. A primeira vez que vim pregar nesse templo era um outro ministério. A segunda vez que vim pregar nesse templo já era o segundo ministério. E agora estou vindo pela terceira vez pregar aqui, é o terceiro ministério. Mudou o ministério, mudou os pastores, mas o Deus dessa igreja continua o mesmo. Ainda é o mesmo Deus que fez uma promessa para você. Meus irmãos, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Êxodo 3, no versículo 10, 11 e 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Disse-lhe, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Amém. Amado Deus e eterno Pai, nós te glorificamos por mais uma oportunidade, Senhor. Senhor, como eu sempre oro, vou repetir nessa noite. Fala conosco através de profecias, que eu sei que nesse santo, aleluia, santuário, eu sei que nessa igreja tem profetas. Eu sei que nessa igreja tem homens e mulheres que recebem revelação da tua parte. Eu sei que nesse lugar tem homens e mulheres que falam através de visões. Senhor, mas nessa noite a minha oração é sempre a mesma. Fala conosco através da tua palavra, porque ela é imutável e ela não volta vazia. Para a glória do teu nome, Senhor, nós estamos aqui para fazer segundo o teu querer e ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode estar sentado, por gentileza, adorando ao Senhor? Glória a Deus. Foi me dado um horário, eu não quero extrapolar, então, aleluia. Eu não vim aqui para contar da minha vida, eu vim aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu quero deixar bem claro que eu não sou movido, pastor, a glória a Deus. Eu não sou movido a aleluia. Quem é movido a isso é o Senhor. Se você dá glória, eu vou pregar. Se você não der, eu vou pregar do mesmo jeito. Mas quanto mais você glorificar, mais o Senhor vai se manifestar. No nome de Jesus. Amados em Cristo Jesus. Eu estava essa tarde, pastor, falando com o Senhor. Eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para orar. Eu tenho tempo para meditar. Por quê? Porque eu cuido da irmã Márcia faz alguns anos, no fundo de uma cama, de um acidente que sofremos há 14 anos atrás. Então eu tenho tempo para orar, jejuar, ler a Bíblia e cuidar da minha esposa. E essa tarde, falando com o Senhor, veio ao meu coração Êxodo, capítulo de número 3, versículo 12, onde nós lemos 13 e o 14. Então o Senhor falou comigo assim, pastor: aleluias, hoje você vai pregar sobre uma escolha. Como assim? Eu falei para Deus. O Senhor disse: tudo que você tem hoje, tudo que você faz hoje, tudo que você é hoje, foi uma escolha que você fez no seu passado. Tudo que você chegou, você escolheu. Por isso, algumas pessoas no nosso meio têm sofrido, aleluia, no casamento, na vida pessoal, na vida financeira, tem sofrido, aleluia, sentimental. Por quê? Porque as escolhas que fez no passado refletem nos dias de hoje. Muita gente, aleluia, está colhendo os frutos de bênçãos que o Senhor está dando hoje, porque fez a escolha certa no passado. E hoje eu quero pregar sobre uma mulher, aleluia, em rápidas palavras, que fez uma escolha no passado. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 2 de Êxodo, Joquebede casa com um homem, aleluia, da mesma tribo, aleluia. A tribo de Joquebede era dos Levi, e levitas, aleluia, casam com levitas. Aqui o Senhor começa a falar, ou começou a falar comigo,
Quantos casamentos errados porque buscaram lá fora, porque foram buscar aonde Deus não quis que buscasse, aleluia. Muitos no nosso meio têm, aleluia, a errônea atitude de dizer, não, eu caso com ele lá fora e trago ele para a igreja. Tome cuidado, que muitas vezes acontece ao contrário. Muitas vezes acontece ao contrário. Então o Senhor falou comigo, a escolha de Joquebede mudou a história de Israel. Como assim, irmão Maurício? Sim, a Bíblia diz que ela casa com um homem, aleluia, da mesma tribo, e alguns anos depois nasce uma criança, aleluia, chamada Moisés. Mas veja bem, quando nasce Moisés, todo Egito, todas as nações circunvizinhas sabiam da profecia que Deus levantaria um, aleluia, libertador para Israel. Todo mundo sabia, inclusive Faraó, aleluia. Então os Faraó diz assim, ei, ele chama as parteiras e diz assim, ó, todo menino que nascer, aleluia, das mulheres hebreias, joguem no rio Nilo, aleluia, para que morra. E as meninas deixam que nasçam, que cresçam, aleluia, mas os meninos joguem no rio Nilo. Todos sabiam da profecia, todos sabiam da promessa que Deus levantaria um libertador, aleluia. Quando Joquebede fica gestante, glória a Deus, ela fica gestante numa época terrível, aonde Faraó estava matando os meninos do sexo masculino, todos. Aqui eu faço, aleluia, uma conjecturação, aqui eu faço um sentido figurado, pastor. Eu acredito que Joquebede, no círculo da oração das irmãs, aleluia, e alguém olha para ela, o ventre já crescendo, alguém olha para ela, a barriga já crescendo, e alguém diz para ela assim, você é louca, como é que você vai engravidar nos dias de hoje? Se for um menino, o Faraó vai matar, se for um menino, não vai crescer. Joquebede se cala, porque quem tem uma promessa, aleluia, aleluia, não fica contando para os outros. glória a Deus. Quem tem uma promessa, não fica batendo no peito. O próprio Deus se encarrega, se permanecer, da promessa se cumprir. Aleluia. Eu acredito que Joquebede, é claro que é um sentido figurado. No círculo da oração das irmãs, ela diz, fica tranquila, eu estou fazendo uma escolha. Eu escolhi que esse, aleluia, fruto do meu ventre vai nascer. E a Bíblia diz que depois de alguns meses, nasce o menino, aleluia. Agora, Faraó diz assim, nasceu o menino, nasceu, então busque ele e mate, aleluia. Jogue no rio Nilo. E a Bíblia vai dizer que Joquebede agora, aleluia, pega um cesto de vime. Todo mundo conhece um cestozinho de vime, aqueles que a gente compra na BR. A Bíblia diz que Joquebede betuma por dentro, betuma por fora, é o mesmo piche, aleluia, de hoje, o mesmo asfalto. Coloca o menino dentro daquele cesto e lança no rio Nilo. Aleluia. Mas olha só, Faraó diz assim, quando nascer uma menina, deixa que cresça, mas se nascer um menino, jogue no rio Nilo, para que morra afogado. Mas veja bem, irmãos, eu gosto de estudar e eu gosto de saber o que estou pregando. Se você for pegar, aleluia, um mapa bíblico, você vai ver que o castelo de Faraó ficava ao contrário da correnteza. Oh glória! Oh glória! Quando Joquebede solta o cesto de vime com o menino dentro, é óbvio que a correnteza levaria para baixo, é óbvio que a correnteza levaria para o mar, mas ali não acontece isso. Aleluia! Ramandarai. Se você for ver, o cestinho começa a subir, porque o diabo, tudo que ele quer, ei Deus, aleluia, é lançar o crente no mar, aleluia, do pecado, é lançar o crente no desespero. Mas o cesto do menino começou a subir.
Deus nessa noite, aleluia, me dá autoridade para dizer para alguém que está aqui no nosso meio: Deus vai soprar de volta, aleluia. Deus não vai deixar descer para o desânimo, Deus vai trazer de volta aquilo que te prometeu. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. O cesto do menino, em vez de descer para o mar, Deus sopra ele ao contrário, e ele vai parar atrás do castelo de Faraó. Então a Bíblia diz que as donzelas e a filha de Faraó estão se banhando, aleluia, e de longe uma das donzelas vê o cesto. Oh, glória. Chega perto do cesto, pega ele e diz para a sua, aleluia, a sua ama, diz: é o menino dos hebreus, é uma criança diferente. Mas escute isso daqui: quando o cesto está subindo, pastor, a Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, está acompanhando. Oh, glória, está indo do lado dele. Sabe o que me chama isso daqui, irmãos? Me chama aqui Paulo dizendo assim, ó, aleluia, o Senhor vai estar conosco nos séculos dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que você esteja hoje na prova, como deu testemunha a irmã aqui, mesmo que hoje você está dizendo: a todos me abandonaram, o Senhor diz para você: não, você nunca vai estar sozinho. Então Miriam encosta. Quando, aleluia, a filha de Faraó pega o cesto, Miriam chega perto dela e diz assim: a senhora quer que eu arrume alguém da tribo, aleluia, de Levi, para cuidar dessa criança? E ela diz: sim, eu quero. Além disso, vou pagar um salário. Oh, glória. Aleluia. Você não está entendendo. Você querido dar um glória. A Bíblia diz que Miriam leva o menino para Joquebede, a sua mãe, cuidar. Aleluia. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz não tem variações. Alguém pode dizer: mas Deus prometeu e não se cumpriu. Não se cumpriu por duas coisas, aleluia: ou você não esperou, ou não foi Deus que prometeu. Porque se Deus prometeu e você permanecer, vai se cumprir. Quando Miriam leva o menino, Joquebede, a própria mãe cuida. 8 anos depois, a Bíblia diz que agora ela está devolvendo para a filha de Faraó. Agora Moisés, para eu correr, aleluia, agora Moisés está 40 anos dentro do Egito. Está 40 anos dentro, aleluia, do castelo de Faraó. Ele estuda medicina, ele estuda arquitetura, ele estuda, aleluia, engenharia. Ele seria o segundo do reino. Ele seria o próximo Faraó. Mas o que Deus tinha para Moisés é bem maior do que ele sonhava. Aleluia. O que Deus tem para você, talvez você está dizendo: não vai se cumprir. Deus está dizendo: não cumpriu ainda, porque eu tenho coisas maiores do que o teu sonho. Aleluia. Eu tenho coisas maiores para te entregar. Mas tem tanta gente no nosso meio frustrada. Tem tanta gente no meio evangélico desistindo por não se cumprir. Tem tanta gente dizendo: ei, Deus fez uma promessa há 20 anos. Deus fez uma promessa há 10. E por que não se cumpriu? Porque não chegou a hora. Mas nem por isso Deus não vai, aleluia, cumprir. Quanta gente olhando para essa terra, pastor. Quanta gente buscando no braço do homem a sua vitória. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse assim: ó, miserável do homem que espera em Cristo só para essa terra. Eu não espero em Cristo. Ontem fui pregar, aleluia, em uma igreja, e alguém perguntou para mim: irmão, Deus nunca falou nada sobre o acidente? Deus nunca falou nada se vai curar a irmã Márcia depois de 14 anos? Eu disse: Deus nunca falou. E você não acredita? Eu disse: eu acredito que Deus ainda faz milagre. Eu acredito que o tempo de Deus não é o meu. Mas enquanto Ele não cura, enquanto Ele não fala, eu continuo adorando a Deus. Aleluia. Glória. Eu continuo servindo a Deus.
Eu não estou preocupado se Deus vai curá-la ou vai recolher. Eu estou preocupado em chegar diante dele naquele dia e agradecer por tudo que ele fez nessa terra. Glória a Deus. Sabe por que não recebemos? Porque pedimos mal, segundo a Bíblia. Sabe por que não alcançamos? Porque corremos com as nossas forças. E Deus está dizendo para nós, aleluia, nesta noite, coloque nas minhas mãos. Porque se colocar nas minhas mãos, está garantida a tua vitória. Aleluia. Agora a Bíblia diz que Moisés está 40 anos dentro do castelo. E um dia ele está numa sacada e de longe ele vê, aleluia, um egípcio maltratando um hebreu. Mas como é que ele sabe que é um hebreu? Porque nos 8 anos que ele foi, aleluia, criado por Joquebede, eu tenho certeza que Joquebede ensinou que o Deus dele não era Mamon. Eu tenho certeza que Deus ensinou que o Deus dele não era Astaroth, não, que não era a deusa Diana, não. Eu tenho certeza que a sua mãe ensinou: Moisés, tu vai para o Egito, mas o teu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. E ele vê um egípcio, aleluia, maltratando o hebreu. Ele desce da sacada e mata o hebreu, e mata o egípcio, e esconde embaixo da areia. Está escrito, irmão. Mas escute isso daqui, Deus vai puxar a nossa orelha agora. Tudo que é escondido, oh glória, tudo que está oculto, diante de Deus, um dia vai vir à tona. Aleluia, Jesus. Diante de Deus, vai ser descoberto. Nada que eu faço escondido dentro do meu quarto, vai ficar, aleluia, escondido. Não. Então tome cuidado. Porque Deus sabe onde nós andamos, Deus sabe o que falamos, o que pensamos, Deus sabe onde colocamos os pés e as mãos. Eu estava orando por um irmão esses dias, ele me chamou na casa dele e contou que perdeu a carteira, tomou uma multa e agora ele precisa fazer a reciclagem. Mas esse irmão tem 80 anos e é só um milagre para fazer a reciclagem. Mas mesmo assim eu fiz a minha parte. Oramos 4 tardes com ele, 1 hora por tarde. Mas quando terminamos, pastor, ele veio e confessou para mim, ele disse: irmão Maurinho, eu estou 2 anos sem carteira, estou andando sem carteira, é só Jesus que me protege, senão ele não te protege, você está fora da vontade de Deus, está levando sorte, Deus não tem compromisso em você andar por aí de carro. Mas ele falou para mim, sabe, eu me entristeci, eu desanimei depois que perdi a carteira. Então voltei a jogar bote, voltei a tomar uma cerveja, voltei a tomar um copo de vinho. Mas lá no bar onde eu estou pregando a palavra. Deus está comigo? Eu disse: não está. Não. É que você conhece a palavra, mas o Espírito Santo não está contigo. Não. Nós temos, aleluia, uma visão errada do Espírito de Deus. Não, se eu for em tal lugar, ele está. Não está, não. É porque nós conhecemos a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é santo e ele não entra em qualquer lugar. Mas ele disse: não, mas como é que eu pregar você? Porque o Senhor conhece a palavra. E ele disse: se eu for lá só jogar, não beber, se eu for, não é isso. Eu disse: é onde o Senhor está colocando os pés. Então Moisés, quando esconde o corpo do egípcio, Deus tira a areia de cima, porque era um pecado escondido. Hoje Deus está dizendo para nós: não esconda de mim. Pode esconder do pastor, pode esconder do irmão, da irmã, do filho de oração, mas de mim não esconde. A Bíblia diz que Moisés agora tem que fugir, porque todo mundo sabe que ele matou o egípcio. Ele está 40 anos dentro do castelo, agora ele está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E um dia, no final do dia, ele ouve uma voz. Já estou caminhando para o final. Eu estou falando de uma escolha que a mãe dele fez. Ele ouve uma voz e diz: Moisés, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele lembra que a mãe dele ensinou que o Deus de Israel era o Deus dele. Sobe ao monte, aleluia. Eu quero falar contigo, a Bíblia diz que ele sobe,
ele vê uma sarça. A sarça era um arbusto pequeno que pegava fogo fácil, porque o deserto era super quente. Ele vê a sarça queimando, mas não se consumia. Então a voz dele diz: ei, Moisés, olha para cá. E ele olha e vê a sarça se consumindo. Então ele ouve uma voz e diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Eu não tenho tempo para pregar e não estou reclamando, para falar sobre o que tinha embaixo da sandália. O pó que tinha embaixo da sandália significava o mundo que Moisés, aleluia, vivia. O que tinha embaixo da sandália é que os deuses, aleluia, do Egito, quando você entrava para adorar os deuses, era obrigado a tirar o sapato ou a sandália e mostrar a sola para os deuses. Então Deus disse: Moisés, você estava no Egito onde se adorava outros deuses, agora é hora de tirar a sandália e entrar na minha presença sem o pecado do mundo. Aleluia. Amandarai a série me calabacé. Alguém tem, aleluia, alguém no seu pensamento está dizendo: mas que palavra dura, irmão amor. Eu tenho uma fama, pastor, em Blumenau, nas cidades circunvizinhas, de pregar muito duro. Eles dizem que eu prego muito duro. Mas eu me lembro que Jesus está pregando no monte e o povo está indo embora. Oh, glória! Pedro chega para eles e diz assim: Senhor, nós vai ter dízimo mês que vem, o povo está indo embora. Não vai ter oferta, o povo está indo embora. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu quer ir também? Pedro disse para Jesus: vou para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Não, eu que prego tudo. Você quer saber quem mais pregou sobre o inferno? Jesus. Hoje se pregaram sobre o inferno em algumas igrejas, sei que aqui não. Eles mandam parar. Hoje, se nós pregarmos contra pecado em algumas igrejas, eu sei que aqui não é assim. Eles pegam o microfone. Porque há 25 anos que eu aceitei a Cristo, o pecado que era lá continua sendo aqui. O pecado que era naquele tempo, que dizia o mesmo pecado. Mas algumas igrejas, aleluia, estão dizendo que converteram o pecado. Então eu posso fazer o que eu quero. O pecado está convertido. Mas a minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: olha, Jesus era ontem, é hoje e será eternamente o mesmo. Então o que era pecado há 25 anos para mim, continua sendo pecado hoje. Continua a mesma coisa hoje. Então a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, ele tira a sandália e entra na presença de Deus, acontece o que eu li para nós aqui. Vou te usar, Moisés, para tirar o meu povo do Egito, que está há 430 anos como escravo. Sabe o que Deus quer conosco, pastor? Levantar homens e mulheres nessa geração para libertar esse povo que é escravo do mundo. Mas Deus não está chamando Moisés, não. Deus não está chamando mais Davi, também não. Deus não está chamando o profeta, Deus está chamando eu e você para tirar da mão do inimigo quem está afundado no pecado. Moisés ouve a voz do Senhor e ele reclama e diz: eu, Senhor, como? Eu nem sei falar direito, porque a história diz que ele ficou gago depois de ficar tanto tempo no deserto. Eu nem sei falar direito. Então o Senhor diz assim: não te preocupa. Lembra que quando tu era pequeno, que estava dentro do cesto, Miriam estava do teu lado? Lembro. Então não te preocupa, que eu vou colocar o teu irmão Arão do teu lado dessa vez. Deus nunca vai deixar um crente fiel sozinho. Aleluia. Deus nunca vai abandonar um crente que está lutando para se santificar sozinho. Oh, glória! Deus chama Moisés e coloca Arão do lado dele. Mas escuta isso daqui, estou terminando, irmão. Fica tranquilo. Deus vai fazer o que veio para fazer. Aleluia. Quando, aleluia, diz: Senhor, eu não tenho condições, eles não vão aceitar. Fica tranquilo, nós vamos fazer alguns sinais, Moisés. Eu e você. Vai até eles, leva o teu cajado, joga no chão. A Bíblia diz que se torna uma serpente. Os magos da época fazem a mesma coisa, só que a serpente de Moisés engole a serpente dos egípcios.
Aleluia, ele estende a mão, volta a ser um cajado. Agora Deus diz assim, ó, escuta bem o que Deus está falando com nós aqui. Agora coloca a mão dentro da tua túnica, Moisés. E a Bíblia diz que ele coloca, e a mão sai leprosa. Todo mundo se assusta. Ele bota de novo, porque Deus mandou, bota de novo, Moisés. E a Bíblia diz que a mão dele sai sarada. Sabe o que Deus está falando para nós? Eu sinto a graça do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto eu for o Deus do teu coração, fica tranquilo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fica tranquilo. Enquanto eu for o Deus do teu coração, porque quando ele bota a mão dentro da túnica, encosta no coração. Deus está dizendo, ei, não te aparta, não deixa outra palavra entrar no teu coração, somente a minha palavra. 10, aleluia, pragas. A última, morre todos os primogênitos do Egito, todos, inclusive o filho de Faraó. Então, irritado, ele diz, vão embora, saiam. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui. Quando eles chegam, aleluia, no Egito, chega a 70 almas, a família de José. Quando eles saem 2.200.000 pessoas. Cresceu demasiadamente o povo de Israel dentro do Egito. Quando eles chegam sem nada. Mas quando sai, pastor, a Bíblia diz que eles saem rico do Egito, porque Deus não vai mandar você embora de mãos vazias. Glória a Deus, aleluia. Não. Os crentes estão servindo um Deus que estamos colocando dentro de uma caixa de fósforo. Não, do jeito que eu vivo está bom. Ele me quer assim. Quanto mais sofrimento, melhor. Não, irmãos. Não. Nós ficamos doentes. Nós partimos dessa terra. Nós temos afronta. Nós temos perseguições. Nós temos tudo que Jesus falou que nessa vida nós teríamos. Temos. Mas eu não acredito que o crente fica 20, 30 anos na mesma prova. Eu não acredito que o crente vive mendigando a vida inteira. Eu me lembro da viúva do capítulo 4, pastor, de 2 Reis. Quando Eliseu aumenta o azeite dela, o que Eliseu diz para ela? Olha, paga a tua dívida e viva do resto. Não viva de resto. Mas nós não. Nós, entre aspas, o pior salário estão dando para nós. Estamos se vestindo só a misericórdia. Por quê? Porque estamos aceitando o resto. E a Bíblia diz que o melhor dessa terra seria para quem? Eu não vim pregar prosperidade, isso não é comigo, nem é para mim. Não. Eu vim pregar do Deus que tem o controle da tua vida nas mãos. Eu vim pregar um Deus que prometeu e nós não alcançamos porque não nos colocamos na posição. Eu vim pregar um Deus que tem para dar, mas não tem homens e mulheres que se coloquem na brecha. Porque quando, aleluia, acaba o azeite, acaba os vasos, aleluia, da viúva, ela pergunta para um dos filhos, tem mais vaso? Ele disse, não, mãe, não tenho mais vaso. E a Bíblia diz que o azeite parou. Parou por quê? Porque não tinha vaso. Se tivesse vaso, encheria mais. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu sinto a presença dEle, eu com a autoridade da palavra, eu venho dizer para vocês aqui, para alguém nessa noite, eu não sei para quem, tem azeite, só falta vaso. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Quando eles estão indo embora, 3 dias depois, eles estão diante do Mar Vermelho, aleluia! 200 carros, a Bíblia fala, 200 carros ferrados, cada carro, 2 soldados, fora que estavam a pé, atrás do povo de Israel. Veja bem, eles eram escravos por 400 anos, eles não eram guerreiros. Quando eles veem o povo do Egito vindo para matá-los, alguém diz, ei Moisés, olha que tristeza,
Não tinha sepulcro para nós ser enterrados no Egito? Tu nos trouxe aqui para morrer aqui? 3 dias depois, hein? Começou a murmuração. Entendeu por que muitos de nós não alcança? Entendeu por que muitos de nós não chega e não toma posse das bênçãos? Porque murmuramos. E a Bíblia vai dizer, 3 dias depois eles estão diante do Mar Vermelho. E eu estou devolvendo o microfone. Eles estão diante do Mar Vermelho. 200 carros atrás dele. Cada um 2 soldados. Armado. Ferrado, quando fala ferrado, é armado. 2 milhões de pessoas que nunca impuseram uma espada. Eram escravos. Atrás, o soldado. Do lado o penhasco, do outro lado a montanha, na frente o Mar Vermelho. Então no capítulo 14, versículo 15 de Êxodo, aleluia. Moisés disse, Senhor, e agora? O que vamos fazer? Vamos morrer aqui? Eu acredito, meu pastor, que Moisés dobra o joelho, não está escrito. Eu acredito que Moisés dobra o joelho e começa a orar. E Deus disse para Moisés assim, Moisés, agora não é hora de orar. Agora é hora de tomar uma posição. Agora é hora de tomar uma atitude. Você teve tempo para orar. Você teve tempo para consagrar. Você teve tempo para jejuar. Agora é hora de tomar uma decisão. E ele diz assim, ó. Oh, glória. O que é que tu tem na mão, Moisés? Moisés apresenta os calos. Porque eram 3 dias, mas 400 anos eles estavam como escravos. Moisés talvez apresente o cansaço, barba branca, cabelo já comprido, dizendo, Senhor, eu estou cansado. Não está escrito, eu estou fazendo analogia. Eu já estou cansado. Não, Moisés, o que tem na mão, homem? Um cajado. Ele disse, então foi o seguinte, Moisés, o cajado na Bíblia significa autoridade. Sabe os nossos filhos? Vai apertar para alguém aqui. Sabe aquela menina que usa mini saia? Ela não comprou, foi a mãe que deu. Sabe aquele menino que joga videogame 24 horas? Não, ele não comprou, foi o pai que deu. Sabe os nossos filhos que estão perdendo a educação? É nós que perdemos a autoridade. Porque quando Moisés apresenta o cajado, Deus diz, ei, a autoridade está contigo, Moisés. Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Toca nas águas, oh glória. Toca nas águas. E a Bíblia diz que o mar se abre. Aleluia. Fica uma parede, segundo historiadores, 3 metros de altura de um lado e 3 do outro. E eles começam a passar em seco. Mas espere aí, irmão Mauri, qual é a escolha? Quando o mar se abre, 2 milhões de pessoas com os olhos procuram quem? Joquebede. Por causa da escolha de Joquebede, de ter tido Moisés, de dizer assim, não, eu vou pagar o preço por ele. Por causa da escolha que ela fez, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Deus está dizendo para alguém nessa noite, a tua escolha vai arrancar a tua família do mundo. A tua escolha do passado está refletindo hoje na tua vida. Você quer um exemplo? Aleluia. Tem vários na Bíblia. Quantas pessoas fizeram a escolha errada? Lembra de Sansão? Quantas pessoas fizeram a escolha errada? Lembra de Davi com Betseba? Quantos homens e mulheres, aleluia, fizeram a escolha errada e pagaram um preço alto? Hoje Deus está dizendo para nós nessa noite, tome uma posição hoje, faça a melhor escolha. Aleluia. Fica de pé comigo, por gentileza. Se o pastor permitir, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que quer tomar, aleluia, uma posição e fazer uma escolha hoje? Vem na frente. Por causa da escolha de Joquebede,
O povo passou a seco, não molhou, aleluia, o pé para nada. Irmão, como eu estou, tá bom. Glória a Deus por isso. Eu escolho servir a Deus todos os dias. Eu escolho, aleluia, consagrar minha vida todos os dias. Eu escolho dizer, Senhor, o controle da minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Tem alguém nessa noite, aleluia, que quer fazer a escolha, mas a escolha certa diante de Deus? Vem na frente. Se não tem aonde você está, eu vou orar. Se não tem, estou orando e entregando o microfone. Senhor, a palavra foi pregada que tu me mandou. A igreja é tua, Senhor. Tu vai fazer segundo o teu querer. Senhor, que o Senhor possa colocar no nosso coração nessa noite a melhor escolha, que é de te servir mesmo no meio da prova, que é de te buscar mesmo no meio, aleluia, de não ter condições, para o teu nome ser exaltado, Pai querido. Nós oramos nessa noite e decretamos que essa igreja venha fazer a melhor escolha das nossas vidas, que é te servir mesmo que aos olhos humanos não faça, aleluia, diferença, mas tu está no controle, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor para receber o vosso pastor. Glória a Deus, né, irmãos? A palavra foi pregada. Agora depende de mim e de você. Aleluia. A maior preocupação que eu tenho no altar de Deus é trazer pessoas que preguem a palavra como ela é. Aleluia. E hoje foi pregada a palavra de salvação nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Depende de nós fazermos a escolha certa. Rever o que nós temos feito, aonde nós temos pisado, o que você anda fazendo em secreto. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para te alertar. E não é de qualquer jeito, né? Jesus vai buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Eu agradecer o pastor Amaury, né? Tem por certo que muitas vezes ele estará aqui ministrando a palavra de Deus para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos nos despedir? Faça assim com as tuas mãos. Amanhã é culto de ceia, né, irmãos? Não faltem, amém? 18h30. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do nosso amado e amigo Espírito Santo seja com toda a igreja e todos aqueles que recebem e dizem amém. E o nosso tema é Ancorados em Cristo. Mais uma vez, ancorados em Cristo.